É desse jeito, povo abençoado. Estamos aí na primeira aula desta nova matéria soteriologia, a doutrina da salvação. Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia. Essa é a turma das quintas-feiras, Strong Tower Church. Lançamento online, isso aí, sempre no ao vivo e a cores. Agora estamos aqui no lançamento online, né? Talvez vai durar pouco, Deus sabe, né? Mas enquanto durar, vamos aproveitar, né? Esse formato online, né? Que está sendo diferente para todos. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quero agradecer o esforço de todos vocês, né? Que estão lindos. Irmão Evaldo, muito obrigado. William, né? Com uma aparência de radialista tremendo. Pastor Jurandir, fazer continência, né? Porque o corte de cabelo do pastor Jurandir é digno de fazer assim, meu Deus, né? Irmão Robert Dietz, prazer revê-lo. Damian, a alegria da casa voltou, só hoje não está conosco, né, o Rodrigo, né, que teve uma circunstância pessoal e não avisou que não poderia vir. Pastor Elias está com um time bonito ali atrás, né, que é a sua família. Deus abençoe essa família bonita. O casal 60, Marcos e irmã Vanessa, Deus abençoe. Já eram bonitos. Na tela, então, fala sério, né? Vou rever esse vídeo umas 2, 3 vezes. Obrigado, Josevaldo, pelo esforço. Irmã Sarielice, daqui a pouco vai aparecer um esposão ali, né? A irmã Sarielice sem um esposo não funciona, não. Fica um negócio difícil. Irmão Marcos Tavares e quem vamos ver? A Milipados. Eu vou ter que fazer, então, a chamada para eu ter certeza se eu estou conseguindo... quem é o Milipados? My iPad. Bom, eu vou fazer a chamada. Damian está presente. Evaldo está presente, Josevaldo está presente, irmão Marcos Tavares, Marco Aurélio, pastor Elias, pastor Jurandir, irmão Robert, Rodrigo já avisou que não estaria, irmã Sarielice, irmão Caetano, daqui a pouquinho já vai aparecer, irmã Vanessa, William, quem eu não falei o nome? Por favor, se identifique. Acredito que estão todos identificados. Quem é o My iPad, por favor? Pode se identificar, que eu estou tendo dificuldade. My iPad, está aqui no cantinho da tela. Quem é? Eu não estou identificando quem é o My iPad. Que curioso. Não estou conseguindo identificar. Pode se identificar, por gentileza? Ou alguém entrou por engano? Agora me deu... Orsino, obrigado, Orsino. Se Orsino não se identifica, fica complicado, Orsino. Obrigado, Orsino. Se puder, Orsino, se puder, de repente pode estar tendo algum tipo de dificuldade, abra o teu vídeo, né? Se possível. Se não é possível, tudo bem, tranquilo que a gente vai entender, né, que nem sempre, né, os alunos, por razões A e B, conseguem manter o vídeo aberto. Meus irmãos, vamos então fazer uns rápidos anúncios, bem rápidos anúncios, para então darmos início à aula. Eu havia marcado hoje a segunda chamada da prova daqueles que não fizeram a prova de geografia bíblica, né? Como está havendo algumas dificuldades da parte de alguns, eu decidi adiar mais uma semana esta prova. Então, esta prova vai acontecer não hoje, mas no final da próxima semana, porque eu quero ter segurança que os que vão fazer a segunda chamada vão fazer para tirar pelo menos 90. Pelo menos 90. Alguns alunos estarão fazendo também dentro de 30 a 40 dias, né? Como vocês devem ter visto no vídeo, eu estou facilitando o máximo a vida de todos vocês, porque eu entendo que a matéria de geografia bíblica é uma matéria de nível técnico muito elevado, embora o ambiente bíblico, certo? Mas por ser uma matéria de nível técnico, é bastante normal que ela vai exige, né? Eu acredito que é uma matéria difícil. Quantos sentiram dificuldade na prova? Quantos? Vocês sejam sinceros, quantos? Isso. É uma matéria difícil.
A gente não pode mentir, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, eu estou querendo flexibilizar ao máximo e dar o máximo de oportunidades. Então, ao invés de fazermos hoje, talvez alguns de vocês já vieram preparadíssimos, né? Mas fiquem então mais preparados ainda para a próxima semana, tá bom? Então, quem não fez esta prova na primeira chamada, a segunda chamada vai acontecer na próxima aula. E os que tiraram nota baixa, eu mantenho o acordo, tá? Vamos trabalhar de 30 a 40 dias à frente, tá? Eu entrei em contato de forma individual com cada um, né, dos que aceitaram essa nossa proposta, então já vou marcar as datas. Pode ser no mesmo dia, pode ser em dias diferentes, mas não pode ultrapassar esse espaço de tempo de 30 a 40 dias para não complicar a questão de acúmulo de notas. Todos entenderam, gente? Todos entenderam? Todos entenderam? Isso, eu tenho certeza que todos estão entendendo. Qualquer dúvida que seja gerada em alguns de vocês é fácil, é só se comunicar comigo no meu privado. Pastor, como é que é a situação? Que eu terei toda a alegria para estar com vocês. Vamos então à nossa apostila? Vamos à nossa apostila. Creio que todos estão com a nossa apostila, todos estão com a apostila, todos, e isso, quero ter certeza. Vocês já viram lá no grupo que eu postei a cópia da apostila em formato PDF. Já viram lá no grupo? Tem uma cópia exata em formato PDF e também tem os slides, os mesmos slides que eu vou usar aqui, tá? Talvez vocês nunca tenham visto, ou vocês já viram, né? No uso do aplicativo Zoom, eu posso expor os slides abertos, né? Quem já viu exposição de slides no uso do aplicativo Zoom? Alguém já viu? Alguém já viu? Quem nunca viu ou se esqueceu vai ver que é muito prático e muito fácil a apresentação dos slides. Então, lá no grupo estão os slides, procure salvá-los, né? E se você tem interesse em salvar uma cópia em PDF da apostila, também estaria de boa. Na página número 1, ou aliás, na página número 2, é uma apostila fina, pequena, creio até agora é a menor de todas, em volume de páginas, mas é a mais consistente porque o conteúdo é muito grande. O conteúdo é muito grande, é uma apostila de poucas páginas, mas de bastante conteúdo, né? Essa nossa apostila ela está dividida em 5 partes. Vamos falar da natureza da salvação, elementos operantes na salvação, a predestinação, é possível perder a salvação, e aí temos os exercícios. Deixa eu rapidinho levar vocês aos exercícios para vocês entenderem como é que eles vão funcionar. Nós temos lá na página 11, na página 11, esses exercícios que são 5. Nós dividimos ele em 5 itens, tá? O primeiro item, assinale com X as alternativas corretas, aí vai 1.1, 1.2, 1.3, aí o número 2, assinale a coluna A de acordo com a coluna B, depois o item 3, assinale de novo X com as alternativas corretas, aí dividimos ele em 3 questõezinhas. O item 4, marque C para certo e E para errado, certo? E o item 5, sublinhe a resposta correta. Todos localizaram essa primeira parte dos exercícios? Alguém está perdido, porque nós dividimos em 2 partes, tá? Esta é a primeira parte, certo? Essa é a primeira parte. Virando a página, vem a segunda parte. E essa segunda parte nós dividimos em 3 bloquinhos, se não me engano. Isso, em 3 blocos. O bloco 1, ele é constituído de 16 perguntas. Tá aí, questão 1, questão 2. Esse bloco 1 você vai colocar um círculo ao redor da questão que você considera certa. O bloco 2 é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Aí você vai também ler a questão e escolher entre A, B, C e D qual é a correta, o que você considera correta. O bloco 3, ele já é um pouquinho diferente. Ele tem 18 questões e você vai marcar C para certo e E para errado, ok? Então, para a próxima aula, já vamos corrigir
A primeira parte, que vai ser exatamente os 5 itens que estão na página 11 e 12, presta atenção. Página 11 e 12, nós vamos corrigir esses exercícios que envolvem 5 itens. E o primeiro bloco, o bloco 1. O bloco 1, que tem 16 questões. Anotaram? Então, próxima aula, nós vamos corrigir os exercícios que estão nas páginas 11 e 12, lá no finzinho da apostila, que tem 5 itens. Confere, gente, confere. E o bloco 1, que tem 16 questões. Então, trabalhem, né, com esses exercícios durante a semana. Repito, como a apostila ela é pequena, mas ela tem bastante conteúdo para você explorar e fazer os exercícios sem nenhuma dificuldade. Vamos, então, abrir a nossa matéria na página de número 3, Introdução. A palavra soteriologia, ela quer dizer a doutrina da salvação. Aí nós vamos explicar a etimologia desta palavra. Salvação é um termo abrangente, abarcando no seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, há salvação no passado, no presente e em relação ao futuro, ou seja, salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado. Há salvação do espírito, na regeneração da alma, na santificação, e do corpo, na glorificação. Incluídas nesses diversos aspectos, encontram-se as doutrinas que, no seu conjunto, constituem a doutrina da salvação, porque a palavra sotérios é uma palavra grega, que quer dizer salvação, ou salvar. Daí, soteriologia, o estudo ou a doutrina da salvação. Agora, olha que isso aqui é muito chamativo. O verbo salvar e o substantivo salvação, alguém está com o áudio aberto. Faça-nos a bondade de todos, por favor, mantenha o áudio fechado, porque qualquer conversa ao redor, o som vaza. Se alguém não conseguir fechar, eu vou fechar aqui do meu lado, porque eu estou vendo que alguns aqui ainda estão com o áudio aberto, então eu vou fechar aqui do meu lado. Vou fechar aqui do meu lado. Ok. Perfeito. Está fechado, então, o áudio. Tá? De todos agora está fechado. Quando o aluno, ou caso o aluno queira participar, faça um gesto com as 2 mãos, para que eu possa detectar, e eu já abra imediatamente o seu áudio, entra com a sua participação, quando terminar, fecha. Porque, repito, qualquer som que tem ao seu redor vaza facilmente, né, para aqui, para a telinha. Tá? Tanto que eu estou aqui no meu escritório fechado e não tenho risco de ter nenhuma interferência de som de nenhuma parte. Né? Inclusive aqui dentro do meu escritório, a acústica é excelente, não tem nem como ouvir o ruído que vem lá de fora. Mas vamos lá. O verbo salvar e o substantivo salvação aparecem mais de 150 vezes, só no Novo Testamento, correspondendo mais de 100 vezes ao verbo, ora no ativo, ora no passivo. Para o Novo Testamento, não é interessante a ideia de salvação como fato histórico do resgate do perdido pecador, cumprido em Jesus Cristo. Agora, observe isso aqui. Na realidade, o Novo Testamento não faz distinção, não faz separação entre a salvação espiritual, que é a salvação da alma, e a salvação corporal, mas encara a pessoa inteira, considerando que o homem carregado de pecado e levado pelas ondas de incredulidade corre perigo total, uma vez tal pessoa convencida pelo Espírito Santo não hesitará em invocar o socorro de Jesus Cristo para a salvação. Sobre este assunto de singular importância, trata esta lição, trata este assunto. Deixa eu fazer aqui algumas perguntinhas bem básicas, bem elementares, e acredito que vocês terão facilidade de me responder. No momento que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele se torna
a única pessoa autorizada por Deus Pai para alcançar a nós, seres humanos, o que não tínhamos por nós mesmos condições de alcançar, ou seja, a salvação, faço algumas perguntas. Primeiro, de que nós temos sido salvos? Essa é a primeira pergunta. Se Cristo morreu na cruz do Calvário, minha pergunta é: do que Cristo nos salvou? Fomos salvos do quê? Primeiramente, vamos lá. Alguém pode abrir o seu áudio e responder essa pergunta. Não se preocupe se você vai respondê-la certa ou errada. Estamos aqui para aprender juntos. Fomos salvos de quê? Do quê? Condenação eterna? Da condenação eterna. Por quê? Salvos da condenação eterna. Perfeito, a resposta está perfeita, mas tem uma razão. Salvos da condenação eterna. Por quê? Por que salvos da condenação eterna? O que implicava na nossa condenação eterna? Vamos lá. Seria o pecado, né? Separação de pecado. Deus? Como? O pecado que gera a separação. O pecado que gera a natural separação entre nós e Deus. Perfeito. Damião lá no Caribe, está numa frescura só. Graças a Deus. Esse é o vento. Está ali, com o vento, está abrindo a mente dele de uma maneira, não estou dizendo que a mente dele está fechada, não, está mais aberta que a nossa. Minha esposa faz a mesma coisa. Ei, meu Deus, meu Deus. Gente, preste atenção. A salvação, então, ela veio até nós por Cristo Jesus, número 1, porque nós somos salvos da condenação eterna. Segundo, esta condenação eterna implicava no pecado que nos separava e nos separa naturalmente da presença de Deus. Só que agora, através da morte de Cristo Jesus, continuamos pecadores? Sim, continuamos pecadores. Com a diferença, somos pecadores arrependidos e pecadores com a segurança de estarmos sempre renovando nosso relacionamento para com Deus e, além de renovar o nosso relacionamento com Deus, termos a garantia de que nossos pecados em Cristo Jesus já estão nele perdoados. E daí estamos livres da condenação eterna. Mas como é que se dá esse processo a nível prático na nossa vida à luz da palavra de Deus? Vamos então entrar na natureza da salvação. A redenção do homem é um sublime tema de toda a Bíblia e deve ser o de todo o sermão evangélico. Os grandes hinos da igreja também exaltam a salvação do pecador consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Para melhor compreender a natureza da salvação, necessário se faz abordá-la em pequenos itens como os que se seguem. Preste muita atenção. Esses 8 itens são as chamadas 8 colunas da natureza da nossa salvação. Se entendermos estas 8 colunas, nós vamos entender muita coisa sobre perguntas que ainda não obtemos respostas a nível da nossa salvação. Como nós vamos estudar em uma aula mais adiante, uma temática que ela é muito polêmica, não no nosso meio, nós que somos, na grande maioria aqui, pentecostais, certo? Mas no meio tradicional ainda é uma dor de cabeça. Salvo uma vez, salvo para sempre? E vocês acreditem ou não, hoje é uma pergunta que se faz muito fortemente até no meio pentecostal, porque tradicionalmente os pentecostais, nós que somos na sua grande maioria, que estamos aqui, somos pentecostais, cremos à luz da Bíblia, que a salvação pode ser perdida, certo? Já outros não creem de jeito maneira. O camarada, ele é salvo uma vez, pode pintar o 7, o 14, o 21, o 28, o 32,
está salvo. Ou seja, pode adulterar, fornicar, fazer o quadro que quiser fazer. Vê o arrebatamento da igreja e vai para o céu. O céu de Deus não, vai para qualquer outro céu. Pode ser até para o céu da boca. Mas para o céu de Deus só entra coisa limpa, pessoas limpas. Mas eu entendo que, infelizmente, esta doutrina da chamada predestinação, chama-se predestinação absoluta, ela está ganhando terreno até mesmo no meio de pastores pentecostais. Eu conheço no Brasil e aqui nos Estados Unidos pastores pentecostais que já abraçaram a predestinação absoluta. É estranho isso, né? E a Bíblia, ela está carregadinha de textos, e um deles está bem claro, né? O que perseverar até o fim será o quê? Alguém pode completar para mim o versículo? O que perseverar até o fim? Salvo. Será salvo. Será salvo. Eu não vejo nenhum texto claro. Entenda-me bem, isso aqui é sério. A gente vai entrar nessa, não digo polêmica, que aqui não estamos para polemizar, estamos aqui para esclarecer à luz da Bíblia. Mas nós vamos entrar em uma das nossas aulas, poderá ser a próxima ou a terceira, de 5 aulas. Vamos falar sobre por que os presbiterianos e metodistas creem nessa falácia. O que é falácia? Falácia é um engano, é um embuste, é uma distorção de uma verdade bíblica que começou a ser ensinada pelo reformador francês João Calvino. Aí a gente vai explicar a vocês qual foi o problema de Calvino. Calvino pega um texto da Escritura de forma isolada e trabalha com uma ideologia que não tem pé e não tem cabeça. Vocês vão ficar impressionados, porque milhões de metodistas e presbiterianos creem que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas fique tranquilo, que a gente vai apresentar a luz da Bíblia e você vai ficar de boca aberta. Como é que milhões de pessoas creem numa falácia dessa natureza? Mas vamos lá. Vamos começar pelas 8 colunas da natureza da salvação. Primeiro, a salvação procede de Deus e não do homem. A salvação foi planejada por Deus Pai. Olha que interessante. Foi planejada por Deus Pai, consumada pelo Filho, Jesus Cristo, e aplicada por intermédio do Espírito Santo. Uau, que fantástico isso! Então, o Pai fez o desenho, o Pai fez o projeto, o Filho vem e consuma, materializa na cruz do Calvário a salvação. E o Espírito Santo faz o quê? Aplica. Porque se não é o Espírito Santo, irmãos, entenda isso aqui, nenhum de nós hoje estaríamos na presença de Deus. Nenhum de nós teríamos relacionamento com Deus. Nenhum de nós daríamos credibilidade a este livro. Concordamos juntos com isso? Tudo isso por causa do Espírito Santo. De nada vale o Pai ter planejado a salvação, desenhado a salvação. De nada vale ter o Filho, estranho, né? Não estou falando isso como heresia, não. Como ter consumado a salvação. Se o Espírito Santo não vem e aplica. Isso quer dizer que os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, são essencialíssimos no projeto da salvação nas nossas vidas. Nenhum dos 3 ficaram para trás. Nenhum dos 3 ficaram a desejar. Os 3 trabalharam em harmonia, cada um desenvolvendo o seu papel de uma maneira maravilhosa. Desta forma, o homem não teve participação alguma na elaboração e execução do plano divino da salvação. Em outras palavras, o homem não teve capacidade de dar uma ajudinha para Deus. O quê? E hoje eu vejo igrejas insinuando a ideia que nós temos que dar uma ajudinha para Deus no que diz respeito à nossa salvação. Não!
que isso aí seria até uma blasfêmia. Nós que precisamos da ajuda de Deus para que a salvação definitivamente esteja vivida, concretizada e experimentada nas nossas vidas. O que lhe compete, o que compete a mim, a você, a cada um de nós, é aceitar pela fé esse dom gratuito de Deus. Vamos abrir a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Nós vamos usar muito a Bíblia nessa matéria, mas muito, porque temos que deixar tudo bem clarinho, para não ficar uma gota de dúvida com respeito a esta realidade. Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário. Vamos traduzir aqui, vamos começar a interpretar esse texto. Salário. Salário quer dizer resultado. Salário quer dizer a paga. Salário quer dizer consequência. Todos estamos ligados? Estamos todos aqui ligados? Isso. Salário é consequência. Resultado, paga. Então, a paga do pecado é a morte. O que quer dizer a palavra morte? O que você entende pela palavra morte? Vamos lá, eu quero ouvir algum de vocês. Pode abrir o áudio e me dizer. O que é morte? Se o salário do pecado é a morte, então o que estou interpretando por morte? Vamos lá. Fim. Alguém repete, por favor? O fim. Não necessariamente. Não necessariamente. O fim é consequência da morte, entre aspas. Nós vamos explicar melhor, mas qual é o significado bíblico da palavra morte? Excluído? É uma consequência, mas ainda não é o significado exato. Perdição eterna? É uma consequência, ainda não é o significado da palavra. Vocês vão ficar surpresos, que vocês já ouviram dezenas de vezes, até acredito nas pregações na vossa querida igreja, em testemunhos, em mensagens no YouTube. É uma palavrinha pequenininha. Começa com S e termina com O. Tá difícil. Estou dando a dica, gente. Separação? Começa com... Hã? Separação? Separação, William. Começa com o pé esquerdo, não, com o direitão, 50. Já o William está ganhando 50. Olha lá, olha o sorriso do William. Vai infartar o William. William, Deus te abençoe, parabéns. 50 pontinhos. Anote aí. Morte quer dizer separação. Separação. Lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedece a Deus, o primeiro homem e a primeira mulher, ocorre a separação no duplo sentido, físico e espiritual. Físico porque o homem que nunca fora destinado à morte, a morrer, a perecer fisicamente, começa a contagem do relógio da morte física e entra também a morte espiritual de tabela. Então anote aí que então morte quer dizer separação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom quer dizer presente, não paga nada. Dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa palavra dom gratuito, presta atenção essa frase, dom gratuito, ela está ligada a uma palavra que a gente vai estudar muito nessa matéria, a gente vai repetir muito, vai falar demais dessa palavra. E essa palavra, ela é pequenininha, ela tem 5 letras. Qual seria essa palavra? Ligada à expressão dom gratuito. Alguém se lembra? Alguém imagina? Ela é uma palavra pequenininha. Graça. 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 Anote aí. Graça. Dom gratuito. Não pagamos nada, não merecemos nada. Você merece, meu irmão. Você merece, minha irmã. Para tudo, para tudo, para tudo. Não merecemos
absolutamente nada. A partir do momento que eu e você e nós merecemos alguma coisa, já a graça não pode operar. E se a graça não pode operar, aí a salvação está em questão, está em dúvida. Calma, você vai ficar surpreso. Coisas tão práticas e simples. Hoje, alguns pregadores estão banalizando, e sério. Vamos lá, então. Número 2. Então, primeira coisa que estamos aqui aprendendo, primeira coluna. Salvação não vem de mim, de você, de nós, de homem. Vem de Deus. Está claro isso aqui, gente? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Nós não temos condições de criar meios para a nossa salvação. Número 2. Somente Jesus pode salvar o homem. O apóstolo Paulo, pela unção do Espírito Santo, declarou diante do sinédrio judaico que somente Jesus pode salvar o pecador. Atos 4:12. Jesus mesmo, aqui erro de digitação, né? Jesus mesmo definiu a sua missão neste mundo com as seguintes palavras: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só o jogo de palavras que Jesus usa: buscar e salvar. Buscar implica quê? Perdição, extravio. Concorda comigo? Se está buscando algo, é porque esse algo, alguém, estava perdido, extraviado, fora da rota, fora do caminho. Então veio buscar, além de buscar, salvar, tirar do meio em que se encontrava perdido. Lucas 19:10. Pelo seu sacrifício na cruz em nosso lugar, somos reconciliados com Deus. Outra coisa, antes de conhecermos a salvação, estávamos o quê? Distantes e com inimizade com Deus. Ora, se estamos num estado de inimizade, precisamos ser o quê? Reaproximados. Esta reaproximação na linguagem bíblica da doutrina da salvação quer dizer reconciliação. Vamos falar bastante também sobre isso. É pelo sangue derramado na cruz que obtemos a remissão de nossos pecados, pois sem o derramamento de sangue não há remissão. Perguntinha valendo 50. Por que o derramamento de sangue é necessário para a remissão de nossos pecados? Lembrando que no Antigo Testamento eram derramados sangue de animais, mas o sangue dos animais chegou ao ponto de se tornar ineficaz. O sangue do animal, ou dos animais, se tornou ineficaz. Por quê? Não purificava, só cobria os pecados. Só o sangue de Jesus tinha o poder de remover definitivamente os pecados. Estão me acompanhando? Mas há uma razão bíblica. Poderia ser derramamento de água, poderia ser derramamento de farinha, poderia ser derramamento de qualquer outra coisa. Que derramamento de sangue para haver salvação? Tem um fundo bíblico que eu quero saber a razão. Vamos lá, se alguém consegue se lembrar. No sangue está a vida, né? Damião tá na frescura do Caribe, ganhou 50. Porque no sangue a gente... O que está vendo com o Damião? Só está faltando aqui. Vocês têm que pegar a unção damiânica. A unção damiânica. Puxa o Damião para sua casa, aluga ele um dia, tira tudo que esse homem tem. Isso aí é o pastor Elias. Está confundindo com o pastor Elias. Ai, olha lá, o mérito é do pastor Elias. Toda glória seja dada a Deus, que lindo. Damião, parabéns, Damião. 50, Damião. Porque no sangue está a vida. Anotaram? Essa é a razão do porquê sangue para a remissão de pecados, derramamento de sangue para a remissão de pecados. Levítico diz, né? No sangue está a vida. Terceiro ponto, ou terceira coluna da natureza da salvação. Então já entendemos que só Jesus pode salvar o homem. Amém? Ninguém tem capacidade.
de trazer essa salvação. Número 3. A salvação, ela é obtida por 365 Pai Nossos e 94 Ave Marias. Amém? Ficaram quietinhos. Se vocês ficaram quietinhos, é porque vocês consentiram. Isso está sendo gravado, rapaz. Quando isso aqui bater no público lá do YouTube, o povo concordou. Faz isso comigo não, gente. Vou repetir de novo. Ação obtida por subir os 365 degraus da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, de joelhos? Não. Graças a Deus alguém se manifestou, não. Tinha que ser o Damiano. Não, irmãos. Não A dá salvação é obtida pela graça de Deus, pelo dom gratuito, demonstrado aonde? Na cruz do Calvário, e não por obras humanas. Em seus escritos, Paulo esclarece que jamais poderemos obter a salvação por nossas próprias obras, mas unicamente pela graça divina. Efésios 2, vamos lá, Efésios capítulo 2. As duas cartas de Paulo que mais trabalham sobre a doutrina da salvação é, sem dúvida, Romanos e Efésios. Quer conhecer a fundo a nossa salvação? Romanos e Efésios. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Pela graça, pelo dom gratuito, pelo presente de Deus, sois salvos. É sozinho isso que acontece? Não. É mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Está deixando bem claro. Tanto a graça, olha que interessante, irmãos. Tanto a graça como este aqui, como a fé, são dons de Deus. Presentes de Deus. Anota aí, a palavra dom quer dizer presente. Presente. Pode ser que o Josevaldo, um exemplo, tá? Que o Josevaldo não se comportou bem o ano inteiro. Foi um mau menino, um bad guy. Mas chega no aniversário do Josevaldo, aí todo mundo dá presente para o Josevaldo. Josevaldo, com todo... Esse é um exemplo, por favor, Josevaldo, fica triste comigo, não. Josevaldo foi implicante. Josevaldo foi aquela pessoa insuportável, pegava no pé de um, pegava no pé de outro. Eita, Josevaldo, mas está enchendo a minha paciência. Mas chega no aniversário de Josevaldo, todo mundo, parabéns para você, e dá os presentão na mão do Josevaldo. E Josevaldo coloca a mão na cabeça, mas eu fiz a vida impossível desse povo. Como é que é isso? Porque presente, gente. A gente ganha sem merecer. Já aconteceu isso com você? Comigo já, muitas das vezes, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu pintava o 7, o 14, o 28 e 35. Chegava no meu aniversário, eu dizia, meu pai vai me dar um pontapé no traseiro, que nada. Me dava um presentão de eu ficar torto. Pai, o que eu fiz para merecer isso? E meu pai sempre dizia, você não fez nada para merecer, é porque eu te amo. E faço isso, nunca esqueço meu pai, várias vezes, eu faço isso de graça, porque eu te amo. Aí eu fui entender depois, quando eu tive a experiência da salvação em Cristo Jesus. Tudo que temos, tudo que recebemos, seja a vida, seja a saúde, seja o trabalho, e ainda mais a salvação, não é porque eu fui bonzinho, 365 dias do ano, não é porque eu fui, Senhor, tem misericórdia, aleluia, não. Não é porque eu tentei colocar 3, 4, 5 auréolas na minha cabecinha, para me tornar o santinho do pau oco, não. Não é porque eu fiz e aconteci, não. É tudo por graça. E é tudo por fé. E o mais bonito de tudo isso, gente, é dom, lá de cima. Ninguém cai da bobagem de dizer eu fiz e aconteci, não. Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ei, eu tenho uma má notícia para você. Não sobrou nada para nós. Não sobrou
nada, nós não temos nenhuma participação. Ninguém vai encher o bocão e dizer, minha salvação. Nunca diga isso, eu me orgulho do que a salvação. Primeiro, o orgulho não é divino e nem é um mérito humano, o orgulho é um mérito diabólico. Então, irmãos, tudo que temos e que somos, levando o mãozão lá para cima e digo, obrigado, Senhor. É presente, é presente, é presente, é presente. É dom gratuito. Você sabia que a fé que temos, além de ser um dom gratuito, é um dom que tem que ser lutado, batalhado? Alguém sabia disso? Esse dom que nós temos, o dom da fé, temos que fazer isso aqui, para manter. Alguém sabia ou não? Vamos lá. Não sabia. Só o Evaldo que... Judas, versículo 3. Eu acredito que eu já falei isso em sala de aula, mas falando de salvação, temos que deixar isso bem enfatizado. Judas, versículo 3. Vamos lá. Judas, versículo 3. Em 13 minutinhos já vamos passar para o nosso intervalinho de 7 minutos. Passa rápido, hein? 7 minutos. Judas, versículo 3. Todos encontraram? Antes do livro do Apocalipse, depois da terceira epístola de João. Amém? Todos encontraram? Vamos lá? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, escute essa, a batalhardes diligentemente. Tem uma tradução que diz, a lutar tenazmente pela fé. Faz um highlight aí, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a fé salvadora. A Bíblia nos ensina 8 tipos de fé. E essa é a fé que eu e você temos que fazer isso aqui, todo dia. Todo dia. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça. O inimigo luta para arrebatar, para arrancar de nós esta fé. Você pode ter a fé grande. O inimigo luta para tirar a tua fé grande, ou a tua fé pequena, ou a tua fé forte. Mas a fé que ele mais luta para arrancar de mim, de você, é a fé salvadora. Porque esta fé ela é dada uma única vez. Você pode até recuperar a fé pequena ou a fé grande, ou qualquer outro tipo das 7 fés. Mas tem um tipo de fé que ela é irrecuperável. Ela é dada uma vez só. Se perder, já era. Por isso que tem algumas pessoas, preste atenção, que não conseguem nunca voltar aos caminhos do Senhor quando elas se desviam. Tem pessoas, vocês devem conhecer, pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor e elas não conseguem mais voltar. Não conseguem. Chegou a conhecer algumas dessas pessoas? Eu cheguei a conhecer pessoas que quando se afastaram, mas se afastaram de tal maneira e nunca mais. Elas se fecham, se bloqueiam. Não adianta você com carinho, com oração, com amor. Não digo que a oração não tenha poder. Tem poder sim, claro. Mas interessante nesta parte em particular, que quando esta fé ela é arrebatada, estranho, não é? Fica aquele vazio dentro da pessoa. E ela não tem capacidade espiritual para retornar à presença de Deus. Porque isso é um fato, irmãos. A fé salvadora, ela é um presente tão precioso, mas tão sensível, que esta parte eu tenho que fazê-la. Lutar. Senhor, eu não tenho forças. Grite. E ele vai te dar graça para lutar, para defender esta fé. Ela não pode ser perdida. Se é perdida, tchau, esquece. A recuperação dela por alguns se torna uma batalha travada. Mas que Deus nos dê a graça necessária para batalharmos tenazmente e não perdermos esta fé.
Paulo afirma em Romanos, olha só, continuando aqui, nos capítulos 2 e 3, que tanto os gentios como os judeus pela queda estão perdidos. Portanto, todos estão igualmente culpados e condenados diante de Deus pelos seus delitos e pecados. Assim podemos confiar em boas obras, méritos humanos como meio de salvação e rejeitar o plano divino nesse sentido. Muito importante isso aqui. A nossa fé não é por obras, é por graça e por fé. A nossa salvação, aliás, é por graça e por fé. Mas e as obras? Você vai me perguntar. Obras na nossa vida é consequência de quê? Alguém imagina? Tiago fala de alguma coisa sobre isso. Da fé. Vamos lá. Hã? Da fé. Da fé. Mas exatamente de que parte da nossa fé? Isso é interessante. Se eu tenho obras, eu tenho uma razão de ter essas obras. Qual é a razão? É gratidão, né? É parte, está ligado com gratidão. Propósito. Mas fala de um fenômeno. Propósito. Mais do que isso. Mais do que isso. É mais do que isso. Fruto da fé? Está esquentando, Evaldo, está esquentando. Meu Deus. Fruto do Espírito, não? Consequência. Transbordo. Mas anote aí. Vamos lá na carta em Tiago. Tiago vai nos responder isso, bem claro. Tiago. Vamos na carta a Tiago. Isso aqui é interessante demais. Carta a Tiago. Capítulo 2, verso 14. Isso aqui é fantástico, gente. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Alguém está ligado aí comigo? Tiago 2,14. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, estremecem. Queres, pois, verso 20, fica certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual disse, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, que acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Escreva aí em algum cantinho. As obras são consequência da nossa conversão. A verdadeira conversão se manifesta pelas nossas obras. Se temos obras, é porque somos convertidos. Nunca ninguém observou isso na Escritura? Alô? Vamos ser sinceros. Quem já observou isso? Que as minhas obras é fruto da minha conversão. Mas isso não é uma regra, né? É uma regra. Não, isso não, é uma eu regra. digo assim, eu digo na questão, por exemplo, dos espíritas, né? Que fazem as obras. Exato, na questão dos espíritas, perfeito. Porque eles creem que o fazer a obras é a ponte para a salvação.
Perfeito. Aí, 100% correto, pastor Elias. Não seria, nesse aspecto particular, uma regra. Ela é uma regra bíblica para nós. Ok. Claro, o espírita não vai considerar as regras bíblicas. Alguém está me entendendo? Está perfeita a abordagem do pastor Elias. Então, ela é uma regra bíblica para nós que cremos na Bíblia Sagrada. Alguém está entendendo aqui, gente? Alguém está entendendo? Sim ou não? Ela é uma regra bíblica para nós que cremos na Escritura Sagrada. Agora, para o budista, para o espírita, para o kardecista, não é? Para o hinduísta, para o católico romano, isso não tem valor nenhum. Muito pelo contrário, fazer obras para eles é ponte para a salvação. Mas para nós que cremos, como diz aqui o Tiago nessa epístola, aí sim se aplica como regra bíblica. Então, isso quer dizer, se eu sou convertido, eu vou ter obras. E se eu não tenho obras, tem algo errado. Tem que ter obras, mas ela tem que estar conjugada com o quê? Com fé. Fé e obra. Ou você pensa que o espírita faz o que ele faz, não é? As boas obras, a filantropia, porque ele tem fé em Jesus Cristo ou na Bíblia? De forma nenhuma. Ele tem a confiança dele em Allan Kardec, ele tem a confiança dele no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem confiança nos espíritos que estão descendo e subindo sobre ele. Ele não tem fé canalizada ao ponto certo, que é a Escritura Sagrada e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, então. Alguém está entrando aqui, é 813. Não consigo identificar esse número, mas daqui a pouquinho já vai aparecer. Vamos lá, já vamos entrar para o nosso recreio. Número 4. A salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. Até aqui está tudo certinho, gente? Ninguém tem alguma dúvida ou pergunta? Está tudo certinho? Vocês estão muito quietinhos, é o princípio, né? É o início do sistema online, então está todo mundo com os olhinhos desconfiados. Mas ninguém dorme não, gente. Daqui a pouco tem 7 minutos. Né? Pega um cafezão aí, acredito que alguém já está já esperto, já calculou. Estou quase dormindo, pastor, já tem aqui uma garrafa térmica coladinha no meu pé, né? Você não quer colocar nem perto da tua mesa para você não ser indiscreto, né? Mas aí depois dos 7 minutos você, deixa Deus te usar, né? Vai no banheiro, pega o cafezão, pega o Red Bull, faz qualquer negócio. E aí dá glória, porque 9h45 já estamos fechando, tá lá? A salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. Salvação, gente, que frase linda essa frase não é minha não, tá? Isso aqui eu extraí de uma declaração de um servo de Deus e eu tive que colocá-la. Salvação não significa apenas o perdão dos pecados e a justificação diante de Deus. Ela abrange também a santificação de todo o nosso ser, bem como nossa proteção divina. Então, a abrangência, o espectro, o domínio da nossa salvação, ela é maravilhosamente grande, muito mais além do que podemos imaginar. Há também sublimes bênçãos que acompanham a salvação, como o batismo com o Espírito Santo e a cura divina do nosso corpo, tudo segundo as promessas da palavra de Deus. Os dons espirituais concedidos por Deus também integram as riquezas da salvação. Tanto o gênero humano como os seres irracionais, aqui é irracionais, erro nosso de digitação, tem sofrido por causa do pecado cometido pelo homem, mas Cristo, a seu tempo, libertará toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. Vamos dar aqui uma pausa de 7 minutos. Depois dos comerciais, nós vamos voltar falando sobre esse ponto 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Isso aí, você está ligado. Canal da Academia Bíblica Bereia, Strong Tower Church, Soteriologia, Doutrina da Salvação. Voltamos dentro de 7 minutinhos. Vai lá, corre, vai para o banheiro, pega o seu café, pega o seu sanduíche. 7 minutos, estamos de volta. Voltamos com toda a carga e força. Muitos aí já pegaram a sua canecona de café, seu Red Bull, seu ânimo renovado dentro de uma xícara, mas vamos começar de volta. Vamos lá. Vamos fazer uma rápida recapitulação, né? Antes de nós voltarmos à abordagem do ponto 4.
aqui com os slides. Isso, vamos lá, vamos lá. Vamos então, deixa eu ver aqui. Viu? Perfeito. Todos estão enxergando os slides, sim ou não? Todos estão enxergando? Maravilha, maravilha. Vamos lá, vamos lá. A necessidade da salvação. Para entender a salvação, precisamos entender por que necessitamos dela, é o que acabamos de falar. O pecado é a sua influência. Romanos 3:9, né, fala sobre isto, né? Essa que são as expressões como seria no grego. Romanos 5:21 e Romanos 6:14, né? São os três textos que nos ensinam a entender que o pecado tem uma influência que leva-nos a estarmos afastados, distanciados, separados por Deus. Temos também Satanás. Satanás é o elemento que provoca o pecado. 2 de Coríntios 2:11 e 2 de Coríntios 11:14, né, com essas declarações no grego, mas os textos em português também nos deixam bastante claro. Algumas definições de pecado: é a falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição ou conduta. O pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, Romanos 2, 17 ao 29, bem nos definem isto. O pecado se opõe diretamente ao caráter de Deus, e assim como Deus necessariamente e eternamente se deleita em si mesmo e em tudo que ele é, também necessário e eternamente detesta o pecado. É, em essência, a contradição da excelência do caráter moral de Deus. Contradiz sua santidade e, portanto, ele tem de detestá-lo. Termos usados para o pecado. Isso aqui é importante demais, ó. A listinha é grande. Então, na Bíblia, termos usados para pecado. Pecado, como já sabemos, desobediência, transgressão, iniquidade, mal, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravidade, depravação. São termos enormes e todos eles abalizados por esses textos das Sagradas Escrituras. O pecado em nós, o pecado em mim, o pecado em vocês. Temos que encarar três situações e não podemos nos esquecer delas. Pecado pessoal, o que fazemos ou deixamos de fazer que contraria o caráter santo de Deus. Romanos 14:23 e Tiago 4:17. Natureza pecaminosa, essa expressão muitas das vezes não aparece abertamente no Novo Testamento, mas Paulo aos Romanos usa a palavra carne, que vem do grego sarx, que quer dizer natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa é a condição que se encontra todo homem e que o impossibilita de agradar a Deus. Hebreus 11:6, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, Romanos 6:6. Tem o chamado pecado imputado. O que é um pecado imputado? O homem carrega em si o pecado de Adão, e esse pecado só pode ser purificado, não é, pelo sangue de Jesus, mas a natureza pecaminosa ainda continua em nós. Pecado na vida do cristão, o fato do pecado na vida do crente. O crente pode pecar? Pode, mas ele tem uma forma de se livrar desse pecado, confessando e deixando-o, como diz 1 João capítulo 1, versículo 7. A prevenção do pecado na vida do crente, temos três formas: através da palavra de Deus, através da intercessão de Cristo e através do Espírito Santo que habita nele, que habita em cada um de nós. Penalidades do pecado na vida do crente. Se nós não nos arrependermos, o que vai acontecer conosco? Perda de comunhão, exclusão da instituição religiosa, disciplina de Deus e, às vezes, a morte física.
Então, como já falei atrás, né, o remédio para o pecado na vida do crente é, sem dúvida, a confissão. Salvação em relação ao pecado. Nos livra da condenação do pecado, nós vamos estudar sobre isso. Chama-se justificação. Nos livra do poder do pecado hoje. Isso chama-se santificação. E nos livra definitivamente do pecado. Isso se chama o quê? Glorificação. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos sair daqui. Isto. Vamos voltar para a apostila. Vamos lá. A salvação abrange espírito, alma e o corpo do homem. Vamos abrir primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Todos sintonizados nesse texto? Maravilha! O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A palavra santificar quer dizer vos separe em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificar quer dizer separar. Então, aqui está falando da importância da salvação na nossa trindade, ou da nossa tripartite, no nosso ser tripartite, né? Nós vamos falar um pouquinho isso mais à frente. Nós somos seres divididos em três partes: espírito, alma e corpo. E a salvação é um processo que começa no nosso espírito, atinge a nossa alma e culmina no nosso corpo. Lá nos nossos slides tem uma ilustração interessante que nós vamos mais adiante desenvolver, né, ou explicar melhor sobre estas três partes do nosso ser que tem que ser alcançada pela salvação. Número 5, a salvação tem alcance eterno. A salvação no seu sentido subjetivo, ou seja, muito pessoal para mim e para você, na experiência humana, ela é expressa em três tempos: passado, presente e futuro. No passado, já falamos agora há pouco, envolve a justificação. No presente, hoje, agora, envolve a santificação. E no futuro, envolve a glorificação. Mas anote aí, a glorificação também envolve algo que hoje nós estamos gemendo. Diz Paulo lá em Romanos que tanto nós como toda a criação está gemendo por algo. Está ligado à glorificação. Mas, segundo a epístola aos Romanos, Paulo usa uma expressão bem clara com respeito. Pastor Jurandir está bem acompanhado. É válido, pastor, é válido. Dentro de casa, tudo é uma bênção, é um pacote completo, alegria completa. Acabou a paz, pastor. Chegaram da igreja. Que bênção. Não acabou a paz, não. A paz reiniciou com força. Reiniciou com força, né? Sem Jesus e sem a família, nós não somos nada. Essa é a verdade. Eu, pelo menos, não sou nada. Sem Jesus e a minha família, meu Deus, né? Mas amém. Mas vamos lá. Olha, presta atenção na perguntinha que vai valer 50. Mas hoje o pessoal está numa alegria, ó. William já levou 50, Damião levou 50. Daqui a pouquinho vai ter gente já isenta para a prova de soteriologia, tá? Então a pergunta é a seguinte: com respeito ao aspecto do futuro, glorificação, presta atenção na minha pergunta. Paulo, várias vezes, ele menciona sobre a glorificação. Mas ele usa uma palavra ligada à glorificação quando ele fala em um texto dizendo que nós e toda a criação estamos a uma só voz gemendo para sermos... Então, qual seria essa palavra ligada ao ato futuro da glorificação? Creio que vocês se lembram, né? A igreja está aguardando o arrebatamento da igreja. E aguardando o arrebatamento da igreja, todos nós que estivermos vivos, não é, seremos transformados. É a glorificação. Mas o crente que já morreu vai ressuscitar
e também vai ser glorificado. Mas Paulo volta a repetir, ele usa uma expressão, uma palavra ligada à glorificação, dizendo que nós, toda a criação, estamos gemendo para recebermos este ato ligado à glorificação. Qual seria esse ato? Esta palavra ligada à glorificação. Vocês nunca vão se esquecer. Padece? Não. Vou dar dica. Ó. Eu acho que eu tenho que trabalhar com dicas. Começa com R e termina com O. É redenção, gente. Redenção! Ô, papai do céu, o que está acontecendo com a minha hoje? Não, mas distribui e responde para outro. Pode distribuir para outro. Jesus da glória. Obrigado, pastor. Obrigado, eu recebo. Tinha que se manifestar ainda no invisível, ó Ciro. Ó Ciro, aparece, ó Ciro. Nós gostamos tanto de te ver. Ô Ciro, hoje está um pouquinho acabrunhado, está no invisível, mas daqui a pouquinho, se não for hoje, vai ser a próxima aula. Vocês que estão no invisível, se puderem, apareçam, porque nós teremos a alegria de ver a beleza de vocês. Está todo mundo aqui tão bonito, né? Só não conseguimos ver a beleza do Ursino, do irmão Marcos, que entrou e saiu, e do casal 60 ali, né? A irmã Sariliesse e o seu digníssimo esposo. Eu sei que vocês podem estar com algumas circunstâncias, não entendo perfeitamente, mas se puderem estar presentes visivelmente, ficamos felizes. Mas amém. Vou fazer o seguinte, Damião, não vou lhe imputar esses 50 pontos, vou deixar no ar. Mas o Damião hoje está graça. Olha, gente, ele deve ter tomado banho numa cachoeira poderosa esse final de semana, né? Ele foi se banhar numa cachoeira que está... olha só, oh, Deus mío, Senhor, tem misericórdia deste muchacho. Redenção. E a redenção envolve o quê? Espírito, alma e corpo. É a consequência, é o ato direto da glorificação. Então, toda a criação geme pela redenção. Então, todos passaremos neste processo da redenção. Na justificação efetuada perante Deus, somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação, quando Jesus voltar, seremos salvos da presença do pecado. Agora, deixa eu mostrar a vocês um texto na primeira carta de João. Preste atenção, eu até peço que vocês anotem. Ele é um texto complicado. Por que complicado? Dependendo da tradução que você use, esse texto vai dizer uma inverdade bíblica. Como assim uma inverdade bíblica? Primeira carta de João, vamos lá. Vou mostrar a vocês esse texto. E ele é estranho. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Quem de vocês teria aí a tradução Almeida Revista Corrigida, ARC? Pastor Jurandir, peço então a bondade, já que levantou prontamente a sua... Abra o seu áudio, se o senhor tiver, claro, a ARC é disponível, a Almeida não tem, ok. Alguém tem a Almeida Revista Corrigida? Josevaldo, por favor. Abra o seu áudio e leia em voz alta, primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Ouça bem o Josevaldo, ele vai estar lendo na ARC, Almeida Revista Corrigida. Adiante, Josevaldo, pode ler. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tá diferente. Deixa eu ver aqui. Então, a sua tradução já foi atualizada. Já foi atualizada. Tem uma ARC, preste atenção. Obrigado, Josevaldo. Tem uma ARC que ela é perigosa, que ela diz assim:
todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Você tem essa tradução aí? Tem uma ARC que diz abertamente, todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Quem de vocês tem essa tradução? E essa tradução ela é perigosa, porque é um grave erro. A tradução que eu tenho aqui, pastor, da ARC, Sim. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Perfeito. Essa já está, digamos assim, o erro já está solucionado, mas Corrigido. tem uma tradução que diz não pode pecar. Essa tradução é perigosa. Alguém de vocês tem essa tradução? A minha tem Ela é que diz, qualquer que permanece nele não peca. Não peca. Essa é perigosa também. Então temos que ter muito cuidado com essas traduções, porque elas não correspondem ao texto original. São traduções perigosas. Tem dezenas delas e 2 são perigosas, tá? Eu vou dizer de novo. Uma delas diz: todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Não faz sentido. Porque mesmo nascido de Deus, mesmo regenerados, o pecado original, o pecado de Adão está em nós ainda. E temos ainda, infelizmente, a tendência a pecar. Nós ainda somos tendenciosos a pecar. Então, muito cuidado com essa tradução, que diz não pode pecar. O correto é não continua na prática do pecado. Aí implica em estar pecando conscientemente. Uma coisa é eu pecar e pecamos, e outra coisa é fazê-lo de forma premeditada. Pastor Jurandir. Pastor, eu achei essa versão na Pentecostal, edição de 95. Yes! Leia, por favor. Ouça o pastor Jurandir. Essa é a tradução do estranho que parece. É estranho, gente. Gente, quando eu detectei isso e mostrei na época ao pastor Antônio Gilberto, ele ficou boquiaberto, porque ele assinou essa tradução. Ele assinou essa Bíblia. Mas depois nós fomos pesquisarmos juntos, se descobriu que estas partes não foram passadas pelo crivo final. E isso deixou, na época, o pastor Antônio Gilberto muito desconcertado. Tanto que ele teve que fazer uma carta de retratação à Convenção Geral das Assembleias de Deus na época. Eu estava lá junto dele e realmente foi muito desconcertante, porque ele havia, não é, assinado o documento que daria origem à Bíblia Pentecostal de Estudo. Mas justamente esta parte, né, da primeira epístola de João e de 5 outros livros não passaram pelo crivo final. E aí gerou uma onda enorme de polêmicas. Lê para mim, por favor, pastor Jurandir. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Perceberam? Quem percebeu a gravidade das palavras? Alguém percebeu? Alguém percebeu? Isso é grave. Está querendo dizer que não há possibilidade de pecar. Mas aí se trata do que já estamos lendo nas versões que foram futuramente corrigidas. Não persevera na prática, na continuidade da prática consciente do pecado. Todos estão me entendendo, gente? Alguém está entendendo aqui a situação? Isso, então, muito cuidado com estas traduções, que elas dão em cima desta tradução, é que os calvinistas, os presbiterianos, ao longo dos anos, têm se agarrado para dizer, tá aí, salvo uma vez, salvo para sempre. Ou eles se agarram em textos isolados, cujas as traduções foram infelizes nas abordagens. Mas a gente vai entrar nessa parte, acreditamos, já na próxima aula, e você vai entender por que os calvinistas se agarram tanto com a ideologia de Calvino, de forma isolada, com textos isolados, para afirmar que a salvação não pode ser perdida. Vamos lá. Número 6. O descuido da salvação
trará males terríveis. O maior pecado do homem é o da incredulidade. Embora a Bíblia, escute essa, não rotula pecado, pecadinho e pecadão. Interessante, né? A Bíblia não rotula pecado, pecadinho e pecadão. Não rotula. Mas diz que o maior pecado, a título de proporção, a título de impacto, não de tamanho, é o da incredulidade, pelo qual ele rejeita Cristo. Este pecado dá origem a todos os demais e, por fim, levará o homem ao inferno. É o que diz bem claro Jesus lá em João 3, 18 a 21. O homem que se descuida da salvação traz sobre si um castigo pior do que a morte. Então, descuidar da salvação é um perigo. Hebreus, vamos lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É a pergunta que faz o escritor aos Hebreus. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, negligenciar a nossa salvação é perigoso demais. Tão perigoso que vai desencadear no ato, sim, no ato da perda. E nós vamos explicar a você por que a salvação pode ser perdida. 7. A salvação nos vem pela fé em Cristo. A fé em Cristo constitui um meio de recebermos a salvação, enquanto que a incredulidade resultará em nossa perdição. Mas a fé que conduz à salvação do pecado requer ao mesmo tempo um arrependimento total e sincero, com pesar no coração, seguido de obediência, isto é, a aceitação de Jesus como Salvador pessoal e a confissão declarada desse ato. Disso resulta a mudança de vida, isso é, a conversão do pecador. O que determina, escute essa, o que determina exteriormente que somos salvos? Vamos lá. À luz da Bíblia. Talvez você tenha uma opinião própria, mas o que determina, o que indica? Por exemplo, pastor Jurandir é salvo. Como é que eu sei que ele é salvo? Porque ele tem uma fachada, algo no exterior dele que indica que ele é um salvo. Estão me entendendo a pergunta? O que determina em nós que estamos à luz da Bíblia com indícios, sintomas que estamos salvos em Cristo Jesus? Vamos lá. Comportamento? Comportamento. Atitudes. Yes. Então, olha só que interessante isso aqui. Então, a salvação ela está ligada com mudança de quê? Mentalidade. Nós vamos estudar uma palavra grega chamada metanoia. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade. Enquanto não ocorre a metanoia, então podemos até questionar. Os camaradas não têm atitudes de salvo. Tem tudo, menos comportamento, menos atitude. Não é julgar, não é você chegar, um exemplo, né? Rotular o William não está salvo, mas o Evaldo está salvo, não é? O Robert não está salvo, mas o Elias está salvo. Não. Isso é muito perigoso, fazermos esse tipo de rotulamento. Mas a Bíblia já nos dá indicativos bem abertos, bem declarados, através de sintomas ligados aqui ao nosso comportamento. Número 8. A Trindade divina coopera com o pecador na sua salvação. A salvação tem dois lados, nunca nos esqueçamos disso, o humano e o divino. O Pai, por sua graça e misericórdia, conduz o pecador a Cristo. Olha só que interessante. O Espírito Santo convence
o pecador do seu pecado e fala-lhe ao coração, insistindo na sua decisão. O pecador aceita Jesus e é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Daí vem a expressão bíblica, nascido do Espírito, nascido de novo. Pela regeneração, tornamos-nos participantes da natureza divina, o que nos ajudará a fugir da corrupção e das paixões mundanas. Essa natureza divina, habitando mais e mais em nós, mortificará o desejo de pecar e nos fará amar a santidade e sempre buscá-la. Vamos ler alguns textos aqui. Filipenses 2,13. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Em 12 minutinhos já estaremos fechando o nosso tempo de aula. Passa rápido. 1h45 passa em alta velocidade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Todos encontraram? Todos encontraram? Vamos ler então? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu pergunto, baseado nesse versículo, de quem vem esse querer e de quem vem esse realizar? De quem vem? Quem é o autor desse querer, desse realizar? É meu esse querer? É meu esse realizar? É nosso? É Deus. Ou de quem? Espírito Santo. Deus. O Espírito Santo. Então, acompanhe aqui. Ele que coloca em nós, ele, o seu querer e o seu efetuar, isto é, no momento que eu tenho a experiência da metanoia, do encontro com Cristo, da salvação, ele nos enche da sua graça. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na minha fraqueza. Qual é a minha fraqueza? Amar a Deus, seguir a Deus, servir a Deus. Humanamente, conseguimos sozinhos servir a Deus? Sim ou não? Humanamente, conseguimos servir a Deus? Impossível. Não temos força, não temos capacidade nenhuma sozinhos, se não for a ajuda do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo nos enche da sua graça. É como eu estou vestido agora, vestido. Mas a Bíblia fala várias vezes estar revestido. Revestidos, pois, estáis pela graça de Cristo. Já leram isso? Nas epístolas de Paulo, Paulo faz questão de falar que temos que estar revestidos pela sua graça. Isso quer dizer que estamos, agora eu e você, estamos aqui vestidos, não está ninguém pelado. E o que é revestido? Ter uma segunda vestimenta. É um reforço de revestimento. Lá no inverno do norte, quem conhece lá o norte, sabe que se não tiver revestido, vira picolé, morre, por causa do frio, que é violento. Tem que estar revestido com uma boa jaqueta, uma boa roupa de nylon e coisa dessa natureza. Então, a graça de Deus, ela é o nosso revestimento espiritual, de tal maneira que pela graça, olha que coisa linda, ele nos dá a capacidade de termos em nós o querer dele, a vontade de amá-lo, a vontade de servi-lo. E aí vem o realizar, aí estamos servindo a ele, na casa de Deus, na obra de Deus, aonde nós pudermos, ele vai estar nos dando o que da sua capacidade para realizarmos algo. Ainda que você diga, não estou fazendo nada, mas quero, cuidado, estamos fazendo sim, o realizar que vem dele. Então temos que ser agradecidos a ele, porque ele nos dá o seu querer, o seu desejo, a sua inclinação para fazermos algo, e ele nos dá a capacidade para também realizarmos. Vamos em Colossenses capítulo 3, versículo 9, Colossenses. Agora, Paulo aos Colossenses 3:9. Colossenses 3:9. Diz a palavra de Deus:
Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros. É uma tendência humana mentir? Sim ou não? Sim. Eu pergunto. É uma tendência humana mentir? Sim, é. Se você não vigia, se eu não vigio, se nós não vigiarmos, ó... mas é uma mentira santa, por uma causa nobre. Não tem essa de mentira santa. Não existe uma causa nobre para nenhuma mentira ser sustentada. E por que Paulo diz isso? A igreja em Colossa, se você estuda o pano de fundo cultural e histórico, era normalíssimo naquela igreja, na igreja em Colossa, a mentira. Era como uma moeda de troca, super normal. Como hoje, né? Você ouve até da boca de obreiros, de pastores. É uma mentirinha santa, Deus perdoa. Aonde temos essa mentirinha santa explícita nas escrituras sagradas? E aí Paulo diz, não mintais uns aos outros. Uma vez, olha a razão que Paulo coloca, isso aqui é lindo. Uma vez que vós, o quê? Vos despiste do velho homem com seus feitos. Aí continua no 11. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso é lindo, gente. É como o pecado nos desse uma vestimenta indecente aos olhos de Deus. Aí veio Jesus, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, nos reveste da sua graça, e a sua graça, vem sobre nós, nos reveste naturalmente, leva-nos a despir o velho homem e nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Que coisa linda! 1 de Pedro 2:2, primeira carta de Pedro. Nós estamos lendo muito a Bíblia. Falar sobre salvação, se a gente não lê a Bíblia, dá zebra, dá problema. Só ficamos nas nossas ideias e nos nossos pensamentos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, nossa salvação precisa ser constantemente o quê? Alimentada com os leite genuíno. Qual é o leite genuíno? Palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus tanto é o leite como ele é o pão e a água. Vamos falar um pouquinho desses simbolismos à luz da Escritura Sagrada. Até o momento aqui já entendemos a natureza da salvação? Ficou alguma dúvida? Estamos fechando aqui agora os 8 elementos que compõem a natureza da salvação. Ficou bem explicado ou tem alguma dúvida ainda no ar? Vamos lá. Ficou bem explicado dentro do possível? Ou algum aluno ficou com alguma dúvida sobre esses 8 elementos que compõem a natureza da nossa salvação? Sim ou não? Tá tudo bem? Tudo bem por enquanto? Então vamos virar a página, já fechando a nossa aula de hoje. Elementos operantes na salvação. Nós estudamos, então, as 8 colunas, não é? Da natureza da nossa salvação. Agora nós vamos falar sobre os elementos que fazem o quê, A operação da nossa salvação. A nossa salvação tem elementos que fazem o quê? A sua operação. É como um veículo. Um veículo se move por causa de quê? Vamos lá, em poucas palavras, já vamos terminar a aula. Um veículo, você obviamente tem um carro, tem um caminhão, tem um truck. Um veículo se move basicamente por causa de quê? Tem várias coisas, mas... Combustível. Combustível é um deles, mas o que é mais? Só isso. Para mover um veículo só precisa de combustível? Motor. Só motor, combustível e pronto. E vamos embora. Roda! Ô, Evaldo! Evaldo vai ganhar 50 só por causa disso. Opa! Eu fiquei preocupado agora, né? Veículo só com motor e combustível e não ter roda, como é que vai se mover? Gente, vamos parar para pensar.
Você conhece algum carro que só tem motor e combustível, mas não tem roda? Eu não conheço. Nos quadrinhos, nos desenhos de Hanna-Barbera funciona. Eu assisto os muito Cartoon... Jeffersons. Hein? Jeffersons. Os Jetson. Evaldo, vou confirmar Mais os 50? 50. Vou confirmar os 50, Evaldo. Evaldo. Segredinho para todo mundo ouvir aqui, ó. Assisto muito aquele canal chamado Boomerang. Conhece Boomerang? Vejo 2 vezes por semana, Flintstones e Jetson. Ainda tenho criança dentro de mim, irmãos, pelo amor de Cristo, não posso deixar dessas coisas boas passarem, né? E agora o Evaldo falou do Jetson. Quando eu tinha os meus 9 anos, né? Mamãe, papai, eu nunca imaginava que um carro podia mover sem rodas, mas os Jetsons deram essa grande amostra, né? Que um carro pode se mover sem rodas, tá? Parabéns, Evaldo. Tá, olha, hoje o povo está começando. Será que o online dá mais inspiração e mais ânimo para o pessoal? Eita, negócio temos que pensar sério, né? Se a gente vai, depois que passar essa tempestade, manter um online ou voltamos para o presencial. Está dando a entender que o online está dando um pouco mais de ânimo para a maioria. Mas vamos lá. Um carro para se mover precisa de tudo isso, mas se não tiver rodas, esqueça-se. Nossa salvação, ela funciona em um conjunto parecido. E eu vou falar só o nome desse conjunto e na próxima aula a gente vai desenvolver bem isso aqui, ó. A nossa salvação, ela tem que ter arrependimento. Tem que ter fé. Conversão. Quem se lembra que eu falei lá atrás, alguns minutos atrás, sobre conversão? Quem se lembra da conversão? Tem que ter conversão. Tem que operar a justificação, a regeneração, a adoção, a santificação. São 7 elementos, porque 7 é o número da perfeição. Então, a nossa salvação em Cristo, ela é perfeita, de tal maneira que não é coincidência, irmão. São 7 elementos que fazem a nossa salvação, ó, está em completa operação. Amém? 9h45, já estou no nosso tempo, Então, anote aí. Próxima aula, elementos operantes na salvação. Lembrando que vamos corrigir, tá? Os 5 itens lá no fundo, né, dos nossos exercícios e o bloco 1 dos nossos exercícios, tá bom? Então, vamos aqui anotar. Próxima aula, dia 20 de julho, permitindo Deus, já estaremos aqui falando dos 7 elementos operantes na nossa salvação. Perguntas? Faça agora, ou cale-se até a próxima semana. Ninguém com perguntas? Oh, meu Deus! Damião hoje jogou aqui um pó de ânimo no povo, meu Deus! Aí depois, seguido do Damião, foi o William, depois o Evaldo. Hoje foi bonito. Foi, Pastor, olha, fala, meu prezado. deixa eu falar bem rapidinho. Não precisa ser para agora, eu só quero saber, aqui nessa apostila a gente vai falar sobre o pecado da blasfêmia, que não tem perdão. Pegou no meu joelho, pastor Elias. Tem aqui na apostila ou não? Tem não ok. em profundidade, mas tem uma área, tem um pontinho, se o pastor analisar com calma, vai encontrar algo que já mexe com a questão da blasfêmia, que é o pecado contra o Espírito Santo. Como é que o camarada sabe que pecou contra o Espírito Santo? Como é que o sujeito sabe? Ih, caramba, blasfemei contra o Espírito. Nós vamos dar uma palhinha, pastor, na próxima aula, já vamos dar uma palhinha, mas o pastor pode entrar lá dentro da apostila, que tem 2 linhas que insinuam exatamente esta abordagem, que na cabeça de alguns cristãos ainda é uma polêmica violenta e um cavalo de 10 paus. Mas a gente vai falar, já vamos dar uma palhinha e vamos desenvolver basicamente essa matéria, ou essa temática na terceira aula. Na terceira aula a gente vai entrar com tudo. Mais alguma pergunta, mais alguma abordagem? Não? Está tudo tranquilo? Vamos então agradecer a Deus. Primeiramente a Deus, já agradecemos, né, por esse
essa primeira aula aqui ligados. Obrigado, William, pelo esforço. Obrigado, Evaldo, Vanessa, Marcos, Robert, pastor Jurandir, pastor Elias, Damian, Josevaldo, irmão Orsino, ficou hoje no invisível, mas eu acredito que na próxima aula ele vai estar mais bonito, vai aparecer, né? Irmão Marcos Tavares também vai aparecer na próxima aula, eu creio que circunstâncias hoje não permitindo o vídeo ser aberto, e o casal Sarielice e Sinésio, né, o Caetano, vão estar também ao vivo. Ok, meus irmãos, estão todos ao vivo, mas vão aparecer com um sorriso bonito aí, porque queremos ver na medida do possível a todos vocês. Muito obrigado pelo lindo esforço que cada um de vocês colocaram para estarem aqui. Lembremos-nos do pastor Maurício, que viajou hoje para o Brasil, fui informado, né, que ele viajou hoje para o Brasil, né, assim, para atender algumas situações ali no Brasil, né. Oremos também pela sua família, pastora Kátia, Eibra. Oremos pelos irmãos que não puderam estar hoje aqui, né, o nosso querido irmão Geraldo, que teve que se ausentar temporariamente, por questões de trabalho. Também oremos pelo nosso irmão Rodrigo, que hoje não pôde devido às circunstâncias contrárias à vontade dele. E vamos estar orando, né? Se você conhece alguém que queira se animar, estudar online, ainda tem tempo, ainda está em tempo, tá? Se quiser entrar na próxima aula, podemos enviar pelo correio a apostila sem nenhum problema. Passar mais de 2 aulas já fica mais complicado, tá bom? Então divulgue na medida do possível, se você conhecer aí, na Strong Tower ou em outra igreja que queira estudar no formato online, até a próxima semana pode entrar, mas tem que avisar rápido logo, para que eu possa ter tempo para mandar o material pelo correio sem nenhum custo para o aluno. Gente, vamos agradecer a Deus, muito obrigado. Deus nos abençoe. Vamos pedir pastor Jurandir. Pastor Jurandir estará, então, nos despedindo com a palavra de oração. Obrigado a todos vocês, que a boa mão de Deus seja com todos. Próxima quinta-feira, dia 20, estamos no mesmo horário, das 8 da noite. Obrigado a todos, Deus nos abençoe. Pastor Jurandir, agradecendo-nos a aula de hoje. Obrigado, Pai amado, por essa noite que o Senhor nos deu, com todos os elementos, recursos, para que pudéssemos ouvir da Tua palavra, Senhor. Aleluia. Estamos muito gratos pela Tua preciosa palavra, pelo Teu Espírito que ministra, que ensina, nos convence e ainda presente, nos abre e descortina a mente e os olhos para os assuntos celestiais. Por bondade, Senhor, abençoa os nossos irmãos na continuidade desse dia, desse tempo, dessa semana, e dá ânimo, força e muita vontade, Senhor, para que continuem se esforçando pela salvação, por aquilo que é referente ao Teu reino e, principalmente, aprender de Ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ensinador. Abençoa o nosso pastor Maurício, sua viagem, sua família, ao nosso pastor e mestre, o pastor Luiz, que a Tua graça Glória seja a Deus. por todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer aos alunos que já Amém. realizaram o pagamento, né, do mês de julho. Muito obrigado a você que já o fez. Vocês que não fez ainda, lembre-se, até o dia 20 está de bom tamanho, porque é o prazo que nós temos aqui entrado em acordo, entre 10 e 20 de cada mês, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe. E relembrando, segunda chamada daqueles alunos que ainda não fizeram a prova de geografia bíblica, na próxima aula, depois da aula, e os demais alunos que já fizemos aquele acordo, vamos falar um a um, via privado, para dentro de 30 dias fazermos a segunda prova, né? A repetição da prova. Nosso lema para terminarmos: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu E que eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E que eu diminua. Mas a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Gente bonita, gente abençoada, muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, bom descanso, excelente semana. Próxima quinta, estamos aqui agarradinho, 8 da noite. Não perca, Deus vos abençoe. Deus vos abençoe muito no maravilhoso nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite. Fim das transmissões boa daqui a pouco lá no grupo. Meu o caro